Quando o Senhor Jesus alertou os seus discípulos sobre o Espírito Santo após a ressurreição, antes de subir aos céus, disse: abra sua Bíblia em Atos 1, versículo 4 ao 5. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Que disse ele: de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Ou seja, o foco dos discípulos não poderia ser outro a não ser a promessa do batismo com o Espírito Santo. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. No versículo 4, e todos, leia em voz alta esse versículo, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. O Antigo Testamento foi o ministério do Deus Pai, a ação de Deus Pai. Já no Novo Testamento, até Atos, no início de Atos, foi o ministério de Jesus, o ministério do Senhor Jesus. E de Atos para frente, até hoje, nos dias atuais, é o ministério do Espírito Santo. Então nós estamos vivendo nesse tempo que já está quase terminando. A gente está caminhando, segundo a Bíblia, para os finais dos tempos. E cada vez mais está aumentando os sinais da volta de Jesus. É como se o mundo, o céu, a natureza, tudo tivesse já avisando: olha, Jesus está às portas. Portanto, ser batizado com o Espírito Santo não é opcional. Se a pessoa quer seguir Jesus, quer entrar no céu, quer vencer o diabo, o pecado, o mundo, ela precisa ser batizada com o Espírito Santo. Ela precisa receber o Espírito Santo, senão não vai conseguir. E isso é indistinto de cargo na igreja, título, posições, porque isso é uma nomenclatura, ou seja, isso é aqui, momentâneo, nesse mundo. Mas os batizados com o Espírito Santo são servos de Deus aqui nesse mundo e serão servos aonde? No reino dos céus. Serão servos lá para todo sempre. Quem é que vai condicionar a pessoa a ser esse servo? O batizado com o Espírito Santo. Quem entendeu? Faz assim. Então, ser batizado com o Espírito Santo, gente, não é opcional. Isso precisa ficar na mente das pessoas. Sabe que quando as pessoas criam uma marca, para elas não perder aquela marca, o direito daquela marca, ela tem que patentear, ela tem que registrar lá no governo, e ali ela vai ter o direito daquela marca, daquela patente, daquele produto que ela patenteou. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, é Deus fazendo nela o Pentecoste, o meu lado, o meu ungido, a minha consagrada. Porque o Espírito Santo não vai perder tempo com a pessoa que está dentro da igreja, que só está preocupada com as bênçãos. Não é errado buscar as bênçãos. Tanto é que na igreja a gente tem campanhas, correntes, propostas todos os dias, sim ou não? O que nós falamos nas reuniões? Sempre batismo com o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai transformar você. Mas não é só vir quarta e domingo, é entender o caminho. É compreender o caminho que você tem que percorrer para receber o Espírito Santo, que é o sacrifício pessoal. Sem sacrifício pessoal, não vai existir Espírito Santo. Qual é o preço a ser pago? Aí é só você, dentro da palavra de Deus, avaliando a sua vida, e você vai ver o que você tem que fazer. Batismo nas águas? Opa, peraí, não sou batizado, vou me batizar nas águas e vou fazer uma aliança com Jesus. Eu tenho uma amante, poxa, a Bíblia condena a traição, então eu quero receber o Espírito Santo. A partir de hoje eu vou reatar com a minha mulher. Coisas desse tipo, você vai ter que pagar o preço.
Pagar o preço talvez não seja só o pecado, mas é ser banalizado pelo mundo, porque o mundo banaliza os cristãos. É ser perseguido por causa de Jesus, porque agora você está na igreja, porque agora você está dando de santinha, coisa desse tipo, entende? É a família ficar contra você, amigos te abandonar, é o preço a ser pago para ter o Espírito Santo. Porque o mundo não quer que você busque a Deus. O sistema que o diabo colocou nesse mundo, porque o mundo jaz do maligno. Então o sistema que o diabo plantou nesse mundo é para tirar as pessoas de Deus. Tudo nesse mundo tira as pessoas de Deus. Tudo tira. Se a pessoa não considerar Deus em primeiro lugar, ela vai perder Deus. Ela vai sair de Deus. Porque o mundo tem o sistema do diabo. Muito trabalho, muita pressão, muita correria, muita injustiça. Sim ou não? Sim ou não? É para te tirar de Deus. Aí entra aquela frase que um monte de gente está falando: eu não tenho tempo de ir na igreja, eu não tenho tempo de buscar Deus, não tenho tempo de fazer uma oração, não tenho tempo de pegar na Bíblia para ler. Então há que se pagar o preço. O primeiro passo para receber o Espírito Santo é querê-lo acima de tudo. Por que que Deus não me atende em tudo? Deus pode até não te dar tudo, mas a Bíblia diz que Ele pode te atender em tudo. Entende o que eu quis dizer? Sim ou não? Mas a condição vem da comunhão com Deus. É aí que muita gente se perde dentro da igreja, ou das igrejas. Ela vem para a igreja numa afã de uma promessa, numa afã de buscar prosperidade, saúde, etc. Mas ela esquece da verdadeira condição, aliança com Deus, batismo com o Espírito Santo. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, é porque nesse ponto a palavra já entrou dentro dela, que a palavra de Deus tem que entrar em você. Jesus diz: as minhas palavras é espírito e dá a vida. Então, enquanto a palavra não entra dentro da pessoa, não vai surtir o efeito que precisa surtir. A palavra que muda, a palavra que orienta, a palavra que dirige. A pessoa escuta tudo na igreja, tudo, mas chega lá fora, ela faz tudo errado. Deus manda perdoar, ela não perdoa. Deus fala com a palavra dele: olha, sai do meio dessa confusão. Ela continua no meio da confusão. Quer dizer, a palavra não entrou. Você vê às vezes, a pessoa vê lá na TV um conteúdo, um produto que está sendo vendido. No minuto que ela escutou, que ela assistiu aquele produto, já deu vontade de comprar. Ela pegou o dinheirinho, no dia que ela recebeu, foi lá e o quê? Por quê? Porque entrou nela, 1 minuto. A palavra não entra. Parece que a pessoa está surda e cega com a palavra de Deus, não entra. Tem outra coisa dentro dela que não é a palavra. Tem outra palavra que enche ela: a palavra da mágoa, a palavra do ódio, a palavra da rebeldia, a palavra do achismo, a palavra dos outros, a palavra da religiosidade. A palavra de Deus não entrou nela. A palavra precisa entrar dentro da pessoa, porque é através da palavra que a pessoa começa a tomar decisões. E nas decisões que ela começa a tomar, ela vai começar a ver o efeito, o resultado acontecer. Quem está compreendendo? Então a palavra tem que entrar em você. Não é a minha palavra, não é a palavra do pastor, é a palavra de quem, gente? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela exige sacrifício, exige entrega, exige obediência, ela exige. E a maioria das pessoas já sabe disso. Por isso elas não querem pagar o preço. Mexeu com você, mexeu com Deus, meu irmão. Então não começa de baixo para cima, não. Começa de cima para baixo. Vida com quem? Faz assim com a mão. Vida com Deus. Aí o resto vai o quê? Acontecendo dia após dia. Deus vai honrar você.
até nos erros da sua vida, até nas injustiças da sua vida, aparentemente é Deus trabalhando para te levar aonde você tem que chegar. Mas aliança com Deus. Amém? Diga assim: quem está com Deus, tudo vai ser uma temporada até chegar onde Deus quer que a gente chegue.